Oi, gente. Hoje, ainda terça-feira, dia 23 de agosto de 2016. Agora são 7 e pouquinho, por volta de 7h15 da noite, eu estou indo para um show de música autoral aqui do DF, num projeto chamado Sonora, dedicado somente a mulheres, produzido por mulheres e que divulga a autoria feminina, tanto na música quanto na poesia, né, na literatura. E no Teatro Sesc Garagem, que é sempre um grande parceiro, né? Eu não estou participando desse projeto, mas as minhas queridíssimas amigas do Quadrado produziram, foram quem trouxe, né? Foram um coletivo que trouxe para o DF. Aí eu vou lá e tal, conferir, prestigiar. Não consegui ir nos outros dias e vou nesse que é o último, nessa noite que é a última. E aí, gente, eu até deletei um vídeo que eu tinha gravado um pouco mais cedo, porque eu tava voltando, né, da terapia. E uma coisa curiosa, porque eu cheguei lá instável, né? Falei pra ele, eu tô num período assim estranho, porque não aconteceu nada objetivamente que me entristeça ou que me dê pretextos, né, pra ficar melancólica. Mas eu tenho ficado melancólica e eu oscilo entre essa melancolia e um bem-estar. Então tem dias que eu tô ótima, que nem ontem, tranquila, uma sensação de plenitude, tá tudo certo, tava fazendo minhas coisas. E tem dias que eu caio numa profunda melancolia, numa autocobrança, nesse vazio, né? Eu acho que houve um deslocamento assim, do vazio que todos nós temos, mas que antes para mim se situava muito, ou eu enxergava muito na esfera amorosa, assim, eu quero tanto alguém que me ame, aquela coisa toda, né? Confundia aquela solidão e a carência, né, com uma necessidade básica, quando na verdade não era carência, né? E aí, uma vez isso não totalmente superado, ninguém é, né, 0% carente, mas assim, muito transformado, eu percebo que o vazio hoje foi deslocado para outra esfera, né? Outro lugar. Hoje eu considero muito mais existencial, assim, né? Nossa, qual o propósito dessa vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer, né, nesse mundo para que a minha passagem faça sentido, né? Então eu tô... E de certa forma eu confundo um pouco isso com profissional, porque eu sou muito workaholic, né? Eu gosto de trabalhar e eu trabalho e aí eu mergulho muito fundo e faço por mim, pelos outros. Então eu vejo que é uma via possível, né? Também de doação, enfim, né? De contribuição. Mas conversando sobre isso, veio um outro assunto, nem lembro como, mas que tinha a ver com erotismo. E aí eu falando assim, engraçado, né? Eu não penso mais, eu percebo que eu acho, assim, eu amadureci muito, eu deixei de ser carente, mas ao mesmo tempo foi como se eu tivesse perdido um pouco de uma lascívia que eu tinha. Assim, um prazer, sabe? Assim, um prazer, né, de jogar o jogo da sedução, de me ver numa situação de sedução. Eu acho que concomitantemente à superação ou à reelaboração da carência, eu fui ficando meio austera, assim, né? Antes eu era mais inconsequente. Eu ficava com as pessoas, né, aquela coisa, vem que tem, né? Era uma coisa assim meio... não tem frescura, vamos, né? Vamos nos divertir, tá. E agora, depois desses 5 anos e tal, talvez pela maneira como as coisas tenham acontecido, que no ano passado, né, eu, assim, primeira vez que aí o outro já me pediu em namoro, sendo que tinha uma namorada, né? Então, assim, foi bem babaca, foi bem... E aí eu fiquei muito pé da vida, mas foi bom, porque foi o que deu início aos confessionais. E aí depois eu fiquei 1 ano sozinha de novo, e aí quando foi esse ano, né, me aproximei desse outro, e aí era carnaval, né, gente, aquela coisa que você não espera nada de ninguém, tipo assim, é pegação mesmo e tal, e aí de repente a pessoa colou e
tudo bem, né? 2 adultos disponíveis, nós estávamos solteiros, mas virou um namoro de 5 meses e problemático, terminou assim, eu bastante irritada, né? Com outras questões, né? Com a imaturidade do outro, né? E aí eu percebo que eu perdi uma certa ludicidade, uma pegada e um espírito assim meio brincalhão de conseguir ficar, flertar, beijar sem maiores consequências, né? E curiosamente, isso fez esvair também um erotismo, né? Assim, ai, aquela coisa mais, né? Aquele olhar, aquela pegada, aquele estar mais, ai, não é sofisticado, mas sei lá, assim, mas, né? Enfim, não sei, um erotismo. E eu falando para elas, para o terapeuta, que curiosamente o que tem me feito pensar nisso é um certo interesse, um olhar, meu olhar, para as mulheres, né? Novamente. Fazia muito tempo que eu não me interessava por mulheres, que eu não me sentia atraída nem nada. Talvez pela convivência no movimento, né, de mulheres, movimento feminista, eu tenho convivido com muitas delas. E muitas héteros, mas também muitas lésbicas, muitas bi. E aí eu tenho às vezes me flagrado, né, numa fantasia. E nessa fantasia, aí sim o meu erotismo voa alto. Nossa, gente, mas voa alto, assim, vai longe. Tomara que nenhum PM me multe. Apesar de que eu já tô tão cheia de multa. O dia que eu for pagar tudo, eu vou, nossa, deixar uma fortuna lá no Detran. Ai, mas tomara, porque aqui estamos tão quietinhos. Bom, e aí, por incrível que pareça, eu tenho essa fantasia, né? Porque na verdade é uma coisa que, assim, tem vindo, mas sem maiores consequências. E aí o que acontece, né? Não fiquei com nenhuma mulher, não me declarei para nenhuma delas, nada disso. Mas tem algumas que chamam a minha atenção. E antes, enquanto eu ainda tive namoradas, né, há muito tempo atrás, há mais de década, eu era, na verdade, uma nulidade. Assim, sexualmente falando, era uma nulidade com elas. Assim. Eu não sabia direito o que fazer, eu era meio passiva, meio acomodada, era horrível. Assim. Na verdade, eu era, né, como eu diria, uma farsa, né? Como a música do Caetano, assim, não sou proveito, sou pura fama. Não era, eu era realmente péssima, né? Isso também, eu acho que me levou a me desmotivar e eu, enfim, não investi mais, não tentei mais. Mas ultimamente, não é que, ai, nossa, agora eu aprendi e virei. Não, pelo contrário, eu acho que eu era muito melhor em termos gerais antes, né? Era mais disposta, era mais ousada, nossa, era mais sedenta, né? Agora não, agora eu tô meio... Mas que eu acho que tem a ver com essa certa austeridade, assim, que eu fui desenvolvendo, sabe, nesses últimos anos. Mas agora, eu não sei se eu perdi o medo, e eu acho que eu teria um pouco, assim, mais pegada, mas... Há umas 2 semanas eu me flagrei, assim, ai, que vontade de me apaixonar por uma mulher. É claro, foi uma fantasia, uma coisa que me passou pela cabeça e tal, não é resposta, não é solução para nada. Todo relacionamento tem suas complicações, tem seus desafios, suas dificuldades, não é isso, também não é uma fuga. Eu não sei se é a minha proximidade, por eu estar andando muito com mulheres e próxima delas e comprometida com elas, né? Talvez isso esteja mexendo comigo um pouco, porque tem como que reabrido os meus olhos para elas, né? Mas aí é isso, gente. Aí eu tava para concluir, né? Na verdade eu ainda tenho que refletir sobre isso. Era uma redescoberta do erotismo, assim, do prazer desse jogo, dessa brincadeira, né, de viver esse lado sem compromisso. Não é para casar, não quero namorar, não estou em condições de me envolver agora, de me comprometer com ninguém, sabe assim?
Mas eu me toquei que isso faz falta, assim, né? E aí vamos ver as cenas do próximo capítulo. Bom, gente, eu cheguei, vou lá pro teatro e até a próxima. Qualquer novidade, divido com vocês.